Primeiras expectativas em relação ao técnico Álvaro Pacheco e seu trabalho no Vasco, apoio da direção, intenção por parte do Aston Villa sobre Coutinho. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O técnico do Vasco, Álvaro Pacheco, vai estar prestes a enfrentar um desafio muito importante logo em sua estreia contra a equipe do Flamengo. O técnico português, que teve os últimos dias totalmente livres para que pudesse estar implementando as suas primeiras instruções táticas e principalmente buscando passar a sua ideia para o grupo de jogadores do Vasco, terá agora a oportunidade de estrear como técnico do Vasco já no próximo domingo. O técnico tem buscado ressaltar a importância de incorporar a identidade e a paixão do clube em cada partida e também entende toda a responsabilidade de representar uma instituição com tanta história e principalmente com uma torcida tão apaixonada como é a do Vasco. Essa conexão emocional com o clube assim impulsiona não apenas os atletas, mas também os torcedores a apoiarem de forma incondicional. O técnico tem entendido aos poucos realmente como o Vasco se comporta em relação a seu torcedor. Abre aspas, esse é um jogo bem especial, logo um grande clássico no Maracanã. Olho com uma vontade muito grande de sermos capazes de colocar em prática o que nós treinamos, aquilo que vai ser o nosso grande desafio. Disse aos jogadores que perante qualquer adversário, e agora o nosso próximo adversário é um rival, queremos muito ser Vasco, fecha aspas, disse ainda o português ao comentar um pouco mais pela primeira vez. Algo que também foi muito destacado pelo técnico português foi justamente a torcida do Vasco. Ele esteve presente na partida contra a equipe do Fortaleza, que marcou a classificação do Vasco na Copa do Brasil, e teve suas primeiras impressões em relação à torcida do Vasco presente em São Januário e toda a festa, a energia e todo o entusiasmo dos torcedores que o chamaram muito a atenção e que assim fizeram com que ele pudesse estar a cada vez mais atento ao Vasco e à busca por novos resultados. Álvaro Pacheco também tem a equipe do Vasco como a sua primeira equipe fora do seu país natal, ou seja, o técnico tem sua primeira experiência no exterior e assim conseguirá buscar fazer um bom trabalho no Vasco. Além de Álvaro Pacheco, quem também tem participado e muito nos bastidores é o presidente Pedrinho, que tem participado de forma ativa no planejamento do futebol do clube e também já tem realizado encontros com o técnico Álvaro Pacheco. Em jantar, Pedrinho e Pacheco e o diretor de futebol, Pedro Martins, também estiveram presentes para dialogarem sobre o Cruz Maltino e o futuro da equipe. Pedrinho tem se destacado por ser muito ativo no futebol do Vasco desde que a liminar possibilitou que o Vasco pudesse retomar o controle do futebol. Pedrinho também já afirmou que tem tido um contato bem mais direto com Pedro Martins, diretor de futebol, e que o técnico Álvaro Pacheco se mostrou sempre uma pessoa muito educada e com grande conhecimento sobre os processos de treinamento e também das partidas. O presidente do Vasco também tem revelado que mostrou ao novo técnico um pouco de sua visão sobre o que a torcida vascaína realmente espera em termos de trabalho por sua parte, mesmo reconhecendo que o time do Vasco está um pouco longe de ser aquele time que o torcedor realmente sonha em ter. Pedrinho também deixou claro que não há como prometer resultados nesse momento, mas que a única coisa que Pacheco precisa se comprometer é ser muito competitivo e buscar lutar e honrar uma ideia de jogo dentro de campo. Isso também faz com que a confiança seja demonstrada por parte do presidente ao novo técnico e também a busca por trabalho e dedicação para que o Vasco possa alcançar bons resultados. Com certeza será muito interessante observar como a equipe do técnico Álvaro Pacheco vai se comportar mediante também todo esse tempo que ele teve para trabalhar
e ao apoio que tem tido de forma interna da direção do Vasco na busca por fazer com que essa equipe tenha melhores resultados no Campeonato Brasileiro de 2024. A equipe do Aston Villa já tinha planejado uma estratégia de negócios para que assim pudesse se desfazer de Philippe Coutinho. Isso porque a intenção inicial da equipe inglesa era justamente vender Philippe Coutinho a alguma equipe árabe, algo que não esteve acontecendo, ou seja, os planos não foram realizados e agora o jogador está procurando uma rescisão para assinar o seu vínculo com o Vasco e retornar de forma definitiva ao Cruz-Maltino. O Aston Villa havia planejado já essa estratégia após também emprestar o jogador à equipe do Al Duhail. Após o empréstimo, o jogador poderia ser negociado em definitivo e assim faria com que a equipe inglesa pudesse reaver algum dos valores que foram investidos em sua contratação, cerca de 20 milhões de euros na época. A novela tem se prolongado bastante em relação a essa rescisão de vínculo que o jogador busca nesse atual período. É apenas isso que ainda afasta o jogador de realmente assinar o seu vínculo com o Cruz-Maltino nessa temporada de 2024. A equipe do Aston Villa ainda negocia a rescisão de contrato com o jogador, é claro, já um pouco mais próximo de um final feliz em relação ao Vasco, pois basta apenas a rescisão de contrato ser finalizada para que o jogador possa conseguir assinar o seu vínculo e passar a pertencer novamente ao Vasco, o clube no qual ele defendeu desde as categorias de base até o início de sua carreira como profissional. E assim o torcedor poderá vê-lo novamente com a camisa do Vasco presente dentro dos gramados, buscando principalmente fazer a diferença, pois é um jogador talentoso. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.